Prezados do canal, sejam muito bem-vindos. Hoje fazendo uma introdução aqui sobre como jogar xadrez. Aí das coisas que vocês têm que já aprender de cara. Primeiro, o tabuleiro ele tem lado. A casinha branca ela tem que ficar para o lado direito do jogador. Outra observação, se o seu tabuleiro tiver essas indicações aqui, ó, H, G, F, as letras, aí ele tem que ficar na ordem alfabética para o jogador que vai jogar com as claras ou as peças brancas, né, que a gente fala. Então eu já vou abrir aqui e eu já vou ajeitar ele. Para, não pode ficar assim, ó. A casa branca é que tem que ficar para o lado direito do jogador. Aí repara que agora já ficou aqui, ó, A, B, C, D, E. Então esse lado aqui é o lado das peças claras. Então, a primeira observação, questão da posição das peças e as peças a conhecer. A torre, ela fica nas extremidades do tabuleiro. Se eu fosse armar aqui as duas, né? Do lado das torres vem os cavalos. Do lado dos cavalos vem os bispos. Aí vem a situação, rei e rainha, né? Ou a dama. O que acontece? Fica mais fácil. Você sempre posiciona a dama primeiro. A dama, ela sempre vai na casinha da cor dela. Se ela é a dama clara, ela vai na casinha clara. E aqui o rei, que tem a cruz de malta na cabeça aqui, ele vai na casinha que sobrou. E na frente aqui vão os peões. Então, você posicionando todos os peões aí. Então, basicamente, o tabuleiro se resume a essas 6 peças. A gente tem torre, cavalo, bispo, o rei, a rainha e o peão. O que a gente vai falar aqui agora? A gente vai falar sobre como se movem as peças. Eu vou começar pelo rei. O rei ele se move da seguinte forma: ele só pode andar uma casinha, mas essa casinha pode ser uma casinha em volta dele. Por exemplo, ele nessa condição ele poderia fazer esse movimento ou esse, e assim vai, sempre uma casinha em torno. Tem limitações? O rei tem limitações. Ele é a peça do xadrez que ela não pode ser atacada. E caso for atacada, ela não pode permanecer em ataque. Então, se o seu rei, o adversário, conseguiu atacar ele, você não pode, ao sair do ataque, se posicionar em um novo ataque. Então, são as regrinhas aí em questão da limitação do movimento do rei. Vamos lá, vamos seguir para a próxima peça aqui. A torre. A torre é o seguinte, ela faz movimento linha e coluna. Então, posso andar aqui na vertical, certo? Ou horizontal. Beleza? Aí tem que ser lembrado também, isso vale para o movimento do rei também. As peças, se elas estiverem obstruídas, tiver peça do time dela na frente, do lado, isso também é uma restrição de movimento. Então tem que observar aqui, eu estou mostrando aqui com o tabuleiro livre. Então não tem nenhuma peça obstruindo o movimento da minha torre, exemplo no caso aqui. Vamos para a próxima peça agora, o bispo. Torre, cavalo, bispo. Posicionar ele aqui, na casinha inicial aqui. Bispo sempre vai andar em diagonal. Então, ele vai sempre fazer movimentos na diagonal. O que tem que ser atentado ao bispo? Se ele começou numa casinha igual essa aqui, da casas escuras, ele sempre, até o final do jogo, ele vai ficar nas casas escuras. Então o bispo ele é o único das peças aqui que não tem condições de mudar a cor da casa que ele ocupa. Certo? Isso é uma observação legal. Seguindo aqui, vamos falar da dama. A dama é a peça que a gente pode considerar a mais poderosa do xadrez. Por quê? Porque ela consegue fazer tanto os movimentos do rei, que é uma casinha em volta dela, ela consegue fazer esse tipo de movimentação. Da torre, ela anda linha e coluna, e ela também imita o movimento do bispo, fazendo um movimento em diagonal.
Então, é uma peça que, apesar que o jogo não se concentra nela, é interessante você manter ela até o final, porque é uma peça que te ajuda bastante nas investidas, né? Para você atacar o adversário e para você se defender dos ataques também. Beleza? Seguindo aqui, vamos falar do cavalo. O cavalo é uma peça que inicialmente os jogadores que estão começando, eles têm uma certa dificuldade de visualizar o movimento a marcha do cavalo, né? Mas você tem que imaginar um L espelhado, um L para tudo que é lado, né? Simples assim. Aí, o que seria outra forma de falar do movimento do cavalo? Você fazer uma jogada simultânea, imitando a torre e imitando o bispo. Por exemplo, aqui eu estou imitando a torre, aqui eu estou imitando o bispo. Repara que eu fiz um L. Aqui de novo, ó, imitando a torre, imitando o bispo. Imitando a torre, imitando o bispo. Pensando no L, pensando nessa dica aí, eu acho que fica tranquilo. Outra observação interessante é o seguinte, que o cavalo, das peças que o xadrez tem, o cavalo é a única que goza usufrui desse movimento, que ela pode saltar sobre as peças. Então repara que no início do jogo as peças aqui atrás dos peões estão presas, mas o cavalo não está, porque o cavalo ele pode saltar sobre as peças, tanto as peças do time dele quanto a do time adversário. Ele não pode ocupar o espaço de uma peça do time dele. Por exemplo, se eu tenho um peão aqui, ó, ele não pode vir aqui e ocupar esse espaço, porque ele já está ocupado. Mas ele, do jeito que ele está aqui, ele pode se movimentar, beleza? Vamos falar agora do peão. Peão é o seguinte, eles começam, né? Vamos colocar aqui mais aqui. Eles começam nessa fileira e o primeiro movimento de cada peão, o primeiro movimento dele, ele pode andar 2 casas. Então, por exemplo, é normal num jogo de xadrez vocês verem os jogadores começarem, por exemplo, esse peão aqui, ó, e anda 2 casas, certo? Ah, mas eu quero andar uma só, vou fazer aqui, ó, andei uma só. Ah, mas agora eu quero andar 2, não pode. É só no primeiro movimento de cada peão que você pode avançar 2. A partir do momento que ele avançou só uma, ele só vai uma por vez agora, beleza? Vamos seguir. O que eu ainda tenho que comentar aqui para vocês? O peão, tá? Em relação à captura de peças, que eu ainda não comentei, mas basicamente as peças capturam segundo o seu movimento, né? O movimento normal delas, com exceção do peão. Vou dar um exemplo aqui, eu vou posicionar aqui, por exemplo, um cavalo no tabuleiro, certo? Agora eu vou avançar com esse peão uma casa, meu exemplo. Repare que o peão ele anda sempre para frente, o peão não volta. Também é uma restrição do movimento do peão, ele não volta às casas, ele só avança. Só que na captura, ele não captura avançando, ele captura em diagonal. Então a captura dele é similar à captura do bispo. E como é que se promove essa captura, né? Se executa ela? Você remove a peça que você quer capturar e posiciona a peça sua que está fazendo a captura. Então, tirando o peão que muda o sentido do caminhar dele ao realizar a captura, todas as demais peças do xadrez movem segundo a sua própria captura, beleza? Essa observação bacana. Outra coisa que eu tenho para falar do peão é o seguinte, vou pegar só alguns de exemplo aqui. Vou posicionar esse peão nessa casa, peão branco. Esse peão aqui, ele vai ser minha vítima aqui. O que acontece? O primeiro movimento dele, ele pode andar 2 casas. Então ele vai executar aqui, ó, 1, 2. Mas repare que ele passou por essa casinha que esse peão, ele tem o direito de atacar. Então, o xadrez permite essa regra aqui, que para impedir que o peão use do movimento de avançar 2 casas para fugir do ataque de outro peão. Então, se ele fizer isso, o jogador, na próxima jogada, em resposta, quiser capturar, ele pode. Que se chama esse movimento de impassante. Como se ele tivesse parado na casinha aqui. Então, se eu quiser fazer esse movimento agora, é permitido pelas regras.
Eu tiro esse peão como se ele tivesse parado aqui e capturo ele. Esse movimento em passante. Tem muito jogador que vai descobrir isso lá para frente. Tipo assim, já tem tempo que joga e na hora que acontece isso com ele, ele fala assim, ué, o que está acontecendo? Porque ele não conhecia uma regra que às vezes não é tão difundida no xadrez, certo? Vamos lá, continuando aqui. Eu sei que está ficando um pouco extenso aqui, mas está ficando bem completo também o vídeo, tá? Bem explicativo. Vamos falar do cheque. Vamos pegar a situação aqui. Eu vou pegar o rei e eu vou criar a seguinte situação. Vou dar o exemplo aqui. Ó. Eu vou colocar a torre. Então, repara, no sentido do movimento da torre, se a torre se posicionou aqui agora, ela deu cheque. Por quê? Porque nessa situação, ela está atacando o rei adversário. Então, cheque é isso. E você, como jogador, você tem que, faz parte da regra, avisar o jogador adversário que o rei dele está em ataque. Então, quando você vê um jogador fazendo isso aqui e fala cheque, é porque ele está realmente seguindo um conceito do jogo, né? Que é alertar o adversário com relação a isso. Agora é a vez das negras, porque joga um de cada vez. Ela tem a opção, quando recebe cheque, de colocar uma peça obstruindo o cheque. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um bispo aqui nessa posição e eu vou me defender fazendo isso aqui. Ó. Então, eu não estou sendo atacado mais. Eu coloquei uma peça obstruindo, quem está sendo atacado é o bispo. Então, é uma maneira de sair do cheque. Outra maneira, eu vou pegar o exemplo aqui da dama. Nessa casa, por exemplo. Vamos lá. Eu recebi o cheque. Só que repara que a dama, ela pode capturar a peça que está sendo promovendo o cheque. Então, capturo a peça. Então, não existe o cheque mais. E outra, simplesmente é o rei esquivar do ataque. Pronto. Opa. Ele não está mais sendo atacado. Essa linha não é mais a linha que está sendo proferida. Onde que o rei está agora não está sendo proferido o ataque. Então, são essas três maneiras aí. E quando que acontece o mate? Eu vou dar um exemplo simples de entender. O mate é quando o rei é atacado. Olha aqui, eu estou com essa torre aqui no canto. Está na vez das brancas. Cheque. Só que observa, ele não pode manter-se nessa linha e ele não pode transferir para outra linha, porque aqui também ele vai ser atacado. Numa situação dessa, acaba o jogo. O rei ele ficou encurralado, é o que a gente chama de cheque-mate. E isso ocorre em várias circunstâncias. Esse pareamento das torres é um clássico mate que pode acontecer durante o jogo. Só para agilizar aqui e finalizar uma explicação também muito importante, é em respeito do roque. O que seria essa jogada conhecida por roque? Roque é quando o rei e a torre movem simultaneamente. Existem regras para isso. Para você fazer o roque, nem o rei e nem a torre que você quer rocar pode ter movido durante o jogo. E como é que você procede? Você anda duas casinhas com o rei para o lado da torre e coloca a torre na casinha imediata do lado do rei. Esse que eu fiz aqui chama roque curto, porque eu estou rocando com a torre do rei. Repara que essa torre está mais longe da casa da dama, então é a torre da dama. Se eu fizer uma, duas e posicionar do lado aqui, é o roque largo, que é o roque com a torre da dama. Isso também pode acontecer. É simplesmente fazer isso e eu posso fazer o roque? Tem outras condições. Não pode ter peça entre o rei e a torre. Como eu comentei, nem rei e torre pode ter movido durante o jogo. E o rei, ele não pode, por exemplo, passar por uma casa que ele vai ser atacado. Olha aqui, ó. 1, 2. Opa, o bispo vai atacar ele. Não pode. Ele poderia rocar para o lado de cá. Porque aqui ele não está passando por casas em ataque. Ele não pode, por exemplo, mudar o bispo para o lado de cá. Parar numa casa que vai ser atacado. 1, 2. Roquei. Não pode. Porque o bispo vai estar atacando ele. O rei, uma regra. Ele não pode se pôr em ataque. Em momento algum ele pode se colocar em ataque. Certo?
E outra circunstância é o seguinte, digamos que o bispo acabou de dar cheque. Você não pode fugir de um cheque rocando, certo? Então essa é outra observação. E para a gente finalizar aqui, promoção do peão. O que acontece? O peão, ele começa aqui, vai andar suas casinhas, vai chegar aqui. Alguns casos acontece. Quando ele chegar nessa última aqui, ele não tem como mais avançar. Aí quando ele chega nela, a gente fala que ele vai ser promovido. O jogador, ao fazer esse movimento, ele vem e ele pode escolher entre promover o peão para uma dama, para uma torre, para um bispo, para um cavalo. O que ele não pode fazer? Ele não pode manter o peão como peão e ele não pode querer promover o peão em outro rei. Só pode ter um rei para cada lado no tabuleiro e uma vez que o peão não tem como mais andar, ele tem que realmente se promover. Normalmente o que acontece? Torre e bispo tem o mesmo movimento da dama. Tipo assim, falar de forma melhor, a dama ela executa esses dois simultâneo. Então dificilmente alguém resolve promover para a torre ou para bispo. Uma vez que, né, salvo algumas exceções de empate, para sair fora de empate, coisa parecida. Normalmente é promovido pela dama, que é a peça mais forte, ou então, às vezes, uma situação de mate imediato, coisa parecida, pode ser que seja promovido por um cavalo. Mas normalmente acontece o seguinte: aqui vai ser promovido, aí vem e já substitui pela peça escolhida da promoção. Beleza? Gente, é esse videozinho que eu gostaria de deixar aqui no canal. Lembre-se de, se puder, se inscrever, deixar o like, acessar o site aulasdoguido.com e ver mais conteúdos lá, beleza? Fiquem com Deus. Valeu!